Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro, começamos mais uma semana e vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Minha gente, brasileiro não desiste nunca, né? E, portanto, não vai desistir de aprender um pouco mais sobre a inflação, porque nós já lidamos com esse tema há muito tempo e passamos a acompanhar, por exemplo, a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central mais de perto. Antes era a cada mês, de uns anos para cá passou a ser a cada 40, 45 dias. Tá lá, Comitê de Política Monetária do Banco Central decide subir, baixar, manter os juros, comunicado e tudo mais. Pois bem, agora, a gente vai ter que prestar atenção também no que vai decidir o Conselho Monetário Nacional. Eu sei, muitos de vocês devem estar se perguntando, Conselho Monetário Nacional? Prazer, Thaís Herédia, né? Eu conheço o Conselho Monetário Nacional porque acompanho de perto a economia brasileira e sei exatamente o que faz esse colegiado que já existe há mais de 50 anos. Mas o fato dele aparecer na nossa vida, aparecer na vida das pessoas e no noticiário, ganhar manchetes, é uma anomalia da agenda nacional sintomática, porque, afinal de contas, prova o seguinte, que sim, temos um país que convive com uma inflação ainda alta, com juros acima do normal, não consegue se livrar do tema. Agora, atacar o nível dos juros ou o nível da inflação, como se tivesse apenas um culpado e, mais do que tudo, um responsável, é que acaba transformando esse debate na histeria que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. O Conselho Monetário Nacional, a sigla é CMN, e para os íntimos a gente fala CMN. É um colegiado que conta com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central como os 3 membros votantes sobre várias decisões da economia. Todas as decisões importantes que regulam e balizam o funcionamento do sistema financeiro no Brasil, a quantidade de dinheiro em circulação, as regras para crédito, diversas coisas que a gente vai adotando no dia a dia, as pequenas empresas, as grandes empresas, a nossa relação com os bancos. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional decidiu que não se pode mais pagar boleto acima de R$10 mil com dinheiro. É o Conselho Monetário Nacional que decide isso. Só que de 1999 para cá, quando o Brasil adotou o sistema de metas para a inflação, ele ganhou uma atribuição a mais, o CMN, que é, até junho do mês corrente, determinar a meta de inflação, que será perseguida pelo Banco Central 2 anos à frente, até pouco tempo atrás, e agora 3 anos à frente. Essa é uma institucionalidade importante, porque tirou do Banco Central, quer dizer, o Banco Central, naquela época e até 2019, tinha independência de fato, né? Não de júri, ou seja, não estava na lei, mas não a independência total, porque decidir a meta da inflação ainda é uma atribuição do governo, porque temos ali 2 votos, né? Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, agora nessa composição retomada da equipe econômica brasileira. Portanto, são 2 votos do governo, 1 voto do Banco Central para determinar qual é a inflação que a autoridade monetária deve perseguir. Pois bem, a próxima reunião do Conselho Monetário Nacional é esta semana, dia 16, quinta-feira. E o Brasil vai parar, que nem Super Bowl. O Brasil vai parar, acompanhar. Afinal de contas, o Conselho Monetário Nacional vai escolher mudar a meta de inflação para 2023, 2024 e 2025 ou não? E essa discussão, ela acabou chegando, ela alcançou o boteco Domingo em Família, porque ela virou o grande objeto de discurso político do país. A gente começou aqui tratando dos ataques à independência do Banco Central, depois aos ataques ao presidente do Banco Central e, finalmente, às metas para a inflação. E é sobre isso que nós vamos acompanhar a semana toda. Quer dizer, não vai ter um dia aqui no nosso podcast que nós vamos falar no Money em geral, né? Provavelmente eu vou passar a semana inteira dividindo com vocês o que é exatamente, o que pode fazer exatamente, né? E como se prepara o Conselho Monetário Nacional para essa reunião. Aqui no Money, nos últimos dias, e vocês acompanharam isso, nós ouvimos economistas com posições diferentes sobre a alteração ou não da meta de inflação. A grande discussão é, a meta de inflação atual em 3,25 para este ano e 3% em 2024, 2025 é
muito pequena, exige juros muito altos e, portanto, o presidente da República gostaria que a meta fosse mais alta, como se isso determinasse ali um ambiente em que os juros não precisem ser tão altos, né, ser tão elevados. Nós, aqui no Money, nós trouxemos economistas dos dois lados, né, economistas que disseram, olha, talvez seja importante mudar, a questão é o timing, é o momento e é a premissa, e outros que disseram, não pode mudar, o Brasil não pode aceitar conviver com uma inflação mais alta, ou se mudar, vai embutir já no cenário uma inflação que vai ficar num patamar mais elevado por muito tempo, aí volta para o outro lado de quem defende a mudança na meta para a inflação. Olha, são vários choques, o Banco Central não pode ficar 3 anos seguidos sem cumprir a meta. O próprio presidente do Banco Central, que aliás foi a novidade da semana, piscou e disse, quem sabe que tal, né? Quem sabe talvez a gente pudesse ampliar, ou seja, é uma discussão que já escapou em muito, né, da base técnica. E hoje ela virou um debate político super acalorado. Nos países desenvolvidos, aqui é importante dizer o seguinte, num país estável, na verdade nem país desenvolvido, mas num país estável, política e economicamente, a decisão sobre a meta de inflação, ela depende do bom senso, da premissa de proteção da moeda, que essa é o objetivo do Banco Central, é proteger a moeda, estabilizar a moeda do país, e da normalidade institucional, cada um no seu quadrado, cada um com o seu mandato e objetivo. No caso do Banco Central, ele tem um mandato para a sua diretoria, depois de aprovada a sua independência, a lei da independência, mas tem desde 99 o mandato de entregar a meta de inflação. E o instrumento para isso é a taxa de juros. Pois bem, nenhum desses requisitos, bom senso, premissa de proteção da moeda e normalidade institucional, nenhum desses requisitos está presente no debate nacional. É sobre isso que estamos falando, sobre a demanda ou sobre a pressão por combater o processo inflacionário no Brasil a canetada, né, na bravata política. Quem dera que fosse possível fazer isso, mas não é. Não é possível fazer isso. E a discussão já escapou da questão técnica e ela está, sim, sob a ótica política. E o brasileiro, você, meu querido ouvinte, você, minha querida ouvinte, que me acompanha há esse tempo todo, me acompanha há tantos anos, sabe? Raramente você deve ter me ouvido falar de Conselho Monetário Nacional. Então se prepare, porque a partir de hoje nós vamos tratar mais desse sujeito e entender exatamente o que ele mexe com as nossas vidas. Como eu costumo dizer, nós vamos entender que o Brasil está realmente numa rota positiva o dia que a gente nem souber mais quem é o presidente do Banco Central. Eu, por obrigação, sim. Vocês, não. O ideal é a gente entender o seguinte, com tais condições promovidas pelos agentes econômicos e pelas autoridades econômicas do país, né? Estamos crescendo tanto, estamos gerando quanto de emprego, estamos alcançando que nível de investimentos, de tecnologia e de inovação. É esse o debate que a gente vai ter que buscar na vida. Enquanto a gente estiver discutindo próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, serve como um termômetro. Tem alguma coisa errada no quartel de Abrantes. Aí, minha gente, a discussão aqui vira o seguinte, né? Afinal de contas, o que já está acontecendo, o que já foi demonstrado ali como percepção de risco ou de cautela do mercado financeiro com relação a esse debate que está acontecendo em Brasília. A primeira discussão é a seguinte, olha, se é para mudar, muda logo, porque o país ficar patinando numa decisão não tomada, mas muito influenciada pelo debate nacional, pelo debate político, pelas bravatas políticas, isso vai desviando a atenção de coisas mais importantes. Então, como eu disse aqui há pouco, a novidade da semana passada foi a informação de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha dado aquela piscada dizendo, se quiserem alterar a meta de inflação, ok, eu tô nessa, eu voto a favor. Isso acabou virando um grande ruído, porque ninguém do governo admitiu isso publicamente, o Banco Central não negou veementemente, não desautorizou essa versão. E nesta segunda-feira nós vamos ter a entrevista de Roberto Campos Neto na TV Cultura, no Roda Viva. E o Brasil inteiro vai parar, né? Vai ser o nosso Super Bowl da economia. O Brasil inteiro vai parar para ouvir o que o Roberto Campos Neto vai dizer, porque é a primeira vez que ele vai falar fora dos mecanismos de comunicação oficial do Banco Central. Ele soltou algumas pitadas nos últimos dias em eventos que participou, inclusive fora do Brasil, mas ele tá ao máximo fazer qualquer
qualquer declaração pública. Aí ele escolhe a roda do programa tradicional, né, de entrevistas aqui no Brasil, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, para responder aos jornalistas, que são, sim, a ponte e a moderação no diálogo com a sociedade brasileira, mas não é um mecanismo oficial de comunicação do Banco Central. E por mecanismo oficial, eu estou chamando aqui os comunicados do Copom, por exemplo, os próprios comunicados do Banco Central, os documentos oficiais do Banco Central que tratam de política monetária, o relatório trimestral de inflação, a ata das reuniões do Comitê de Política Monetária, esses documentos todos que têm ali avaliação e análise do momento, né, da conjuntura econômica e que, portanto, tem a opinião e o diagnóstico e a visão e o prognóstico do Banco Central para lidar com ela. A agenda econômica dessa semana, né, além da reunião do Conselho Monetário Nacional, tem o relatório Focus, que sai daqui a pouco, na manhã desta segunda-feira. Se você já estiver me ouvindo depois das 8h30 da manhã, você certamente já vai ter acesso a esses dados. Preste atenção se mudou ou não a expectativa de inflação não só para este ano, esse ano já está dado, 2024, 2025, e qual a expectativa também para a taxa de juros, porque nós vamos entender com essa leitura se os agentes econômicos consultados pelo próprio Banco Central já estão percebendo o seguinte: olha, vamos mudar a meta de inflação, a inflação vai ter que ser ancorada, ou seja, vai estacionar num patamar mais elevado e, portanto, o Banco Central pode até não subir os juros ou baixar os juros um pouco ali na frente e tal, o país vai passar a conviver com uma inflação maior. Essa mudança de percepção sobre o comportamento da inflação e dos juros mexe com o comportamento esperado para a atividade econômica? O PIB vai crescer mais ou menos em 2023, em 2024? Esse também vai ser um parâmetro importante para acompanhar. Então, relatório Focus tem uma bateria de resultados e balanços corporativos aqui no Brasil. Vale, por exemplo, a mineradora vai publicar o seu resultado, o BTG Pactual, Banco de Investimentos, o Banco do Brasil, o Banco Público, todos esses apresentando os seus resultados de quarto trimestre do ano passado. Isso, de alguma forma, vai balizando o mercado nos próximos dias. O que importa é que, na semana passada, com esse ruído todo, a Bolsa fechou em queda, perdeu mais um pouco, segunda semana seguida de perda, conseguiu se manter lá nos 108 mil pontos, e o dólar teve mais uma semana de alta, dessa vez mais forte, quase 1,5% de elevação na semana passada, ficando acima dos R$ 5,20. O economista-chefe da Austin Ratings, o Alex Agostini, foi nosso convidado do Money de hoje. Ele que preparou o que aconteceu com esses dois principais indicadores do mercado, né, que são aqueles mais comuns que a gente acompanha, como a Bolsa e a moeda americana. E o que vimos foi uma forte volatilidade dos dois, né, tanto da cotação do dólar quanto do índice da Bolsa brasileira. E ele fala um pouco sobre o recado que essa volatilidade está dando com relação ao debate atual do país. Vamos ouvir o que o Alex Agostini fala. O nosso entendimento, na verdade, é uma postura de cautela, né, em relação ao atual governo, com esse tipo de postura do presidente Lula e pasmem, até da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que fala sobre mudança na taxa de juros, mudança no sistema de metas de inflação. Então, os investidores, e aí utilizando esses dois indicadores que você apresentou, tanto o índice da Bolsa de Valores quanto a cotação do real frente ao dólar, mostra claramente que os investidores tiveram uma postura mais cautelosa para, primeiro, querer entender qual o real motivo desses ataques ao Banco Central, que é uma instituição com autonomia de jure, ou seja, por lei, por força de lei, e também qual será a reação do próprio Banco Central a esse tipo de ataque, né? A esse tipo de embate, dado que a gente não viu isso há muito tempo no Brasil. A gente só tinha visto isso lá em 2015 e o resultado foi desastroso para a economia brasileira. Então, o grande ponto é, os investidores estão esperando para saber até onde vai essa queda de braço, né? Se há uma queda de braço. Bem, então o preço já está, de alguma forma, tentando se posicionar, o preço dos ativos, como sempre acontece, uma antecipação, tentando se posicionar aí para o desfecho desse debate. O que nós vamos ver esta semana no Conselho Monetário Nacional é, primeiro, precisa haver a confirmação de que a meta de inflação realmente vai estar na agenda. Lembra que eu falei aqui no comecinho que desde que o sistema de metas para inflação foi criado, essa decisão tem sido tomada em junho. A lei que criou e estabeleceu o sistema de metas, pela regra, tem lá uma palavrinha, né, pegadinha, que chama até.
até junho. Então, na verdade, os governos podem definir quando quiserem até junho do ano corrente. Junho, por que junho? Porque é a metade do ano, ou seja, a metade da inflação já foi dada, já tem uma noção da conjuntura da economia. Portanto, é uma decisão, mesmo que com bastante antecipação, porque nós estamos falando de uma decisão sobre a inflação de 2026, mesmo que com bastante antecipação, é uma leitura que já tem ali meio ano corrido e uma leitura e um diagnóstico, portanto, da conjuntura econômica, tirando as surpresas da frente. O Conselho Monetário Nacional, como eu disse, volta à sua composição agora que a equipe econômica recuperou a configuração pré-Bolsonaro, né? Um Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, um Ministério do Planejamento, com Simone Tebet à frente, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são os 3 votos do Conselho Monetário Nacional, votos de apreciações que são tomadas sobre vários assuntos diferentes. O Alex Agostini fala um pouco também sobre o papel do Conselho Monetário Nacional e sobre essa discussão de, afinal de contas, se já está na hora ou não de fazer essa mudança na meta de inflação. Vamos ouvir. Eu acho que é extremamente importante, você já disse, né, qual a função do CMN, Conselho Monetário Nacional. Primeiro, ele faz a programação trimestral monetária, ou seja, aquilo que o país precisa de emissão de papel moeda, emissão de dinheiro ou não, pagamentos ali junto ao Tesouro Nacional, enfim. Então, toda a programação monetária para fazer o país circular moeda no país é determinada pelo CMN. Só que todo mês de junho, desde lá de 99, com a instituição do sistema de metas de inflação, 96, me desculpe, se eu não me engano, 96, o CMN determina qual a inflação que nós vamos perseguir, qual o alvo de inflação que nós vamos perseguir para os próximos 2 anos. Ou seja, agora em junho vai determinar a inflação para 2026. O que há no radar, a discussão toda é, com essa pressão acontecendo por parte do presidente Lula, colocando então o Banco Central contra a parede, tem a discussão de que a reunião agora, no dia 16, que é uma reunião normal do Conselho para falar sobre essa programação trimestral monetária, ele poderia antecipar a decisão da meta, para determinar a meta de 2026, quando encerra o governo de Lula, para tentar amenizar os anos. Um ponto é, todo e qualquer lugar do mundo, como acontece nos Estados Unidos, com um Banco Central autônomo, claro que sempre há uma pressão para uma redução de juros, o juros está muito alto, vamos reduzir os juros, isso é normal. O que não pode é esse ataque desenfreado que está acontecendo. Mas veja, o Banco Central já está preparado para começar a reduzir a taxa de juros, no máximo ali a partir de junho, porque a gente tem um cenário de desaquecimento global, não de recessão, mas de desaquecimento, que pode trazer a inflação para baixo. Só que esse embate colocou o Banco Central contra a parede, no sentido de que, olha, se eu reduzir os juros agora, e poderia até reduzir, eu vou ser colocado contra a parede. Então, eu acho que o Banco Central está numa postura de cautela, de entendimento. O CMN, a reunião agora do dia 16, pode antecipar a discussão da mudança de metas. Eu acho, e há muito tempo, em 2005 eu falei sobre isso, 2005, que o Brasil tem uma necessidade de país emergente com relação aos fatores de produção. O Brasil tem uma questão de crescimento. Quando há um crescimento rápido, ele traz a inflação, porque a gente não tem ganho de produtividade, ou seja, a gente não consegue produzir muito para atender a demanda, então o preço cresce rapidamente. Sim. Então o Brasil tem uma ansiedade ou um anseio de ter uma inflação de país desenvolvido que é 3% ao ano, mas tem condições estruturais de país emergente. Então, de fato, eu acho que a discussão sobre a meta, ela tem que ser feita, mas não sob pressão. Ela tem que ser feita apresentando fatores técnicos. Ou seja, o presidente da República pede ao ministro da Fazenda, o Haddad, para que haja naturalmente uma pesquisa, um estudo sobre metas de inflação. Sim. Alex, deixa eu aproveitar aqui, porque a gente está chegando no finalzinho, eu não posso deixar de te perguntar, você aproveita para juntar com a tua conclusão aqui. O que a gente está vendo é um movimento político muito forte. O presidente do Congresso Nacional, do Senado falou, o presidente da Câmara falou, economistas considerados desenvolvimentistas publicaram um manifesto contra o patamar atual da taxa de juros. Onde é que você acha que está o bom senso para essa decisão? A gente tem um minutinho ainda para te ouvir. Olha, o bom senso na decisão está, sem dúvida alguma, ouvir o Banco Central e aí, do lado do Executivo, apresentar uma proposta técnica, sentar e conversar. Eu acho que o Roberto Campos, ele tem, naturalmente,
condições técnicas, sentar e conversar com o executivo. O que não pode é fazer sob pressão. Então, acho que o ponto comum é sentar, conversar e chegar ao entendimento. Todo mundo acredita que a taxa de juros no Brasil ela é alta. Agora, temos que entender quais são as razões, a natureza dessa taxa de juros alta. Não é simplesmente por uma decisão política, tem que ser técnica. Olha, o Alex completou com um ponto importante, que ele está do lado daqueles que acham que o Brasil, ficou claro, né? Precisa, sim, aumentar um pouco a sua meta de inflação, porque temos ainda um país com uma capacidade produtiva baixa, portanto, qualquer pressão inflacionária acaba provocando ali um IPCA mais alto e exigindo mais do Banco Central. E na cabeça dele, ou na visão de Alex Agostini, enquanto a gente não conseguir resolver a situação de uma oferta melhor, uma oferta mais produtiva, um setor produtivo mais dinâmico no Brasil, a inflação não vai conseguir ser tão baixa, né, nesse nível de 3%. Mas as premissas deles são as mesmas, de seus colegas que apoiam a mudança na meta para a inflação. Precisa ver como vão ficar as contas públicas, precisa ser uma discussão absolutamente técnica e não com a premissa da gritaria política e por aí vai. Bem, como eu prometi, esse tema vai fazer parte aqui da nossa semana e aos poucos vocês vão ganhando intimidade, né, fazendo amizade com o Conselho Monetário Nacional do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre mercados internacionais, porque essa semana tem mais um capítulo de informações que vão balizar a expectativa sobre o comportamento dos bancos centrais, especialmente do Banco Central dos Estados Unidos. Os mercados lá fora começaram a semana bastante mistos, americanos em queda, os futuros americanos em queda, as bolsas europeias tentando subir. Essa semana temos a divulgação do CPI, na terça-feira, que é o índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos de janeiro. A expectativa é que haja uma desaceleração para 6,2%, mas que o núcleo de inflação, que é um indicador bastante acompanhado lá fora, que é aquele indicador, o índice de inflação, que não leva em consideração os preços mais voláteis para enxergar o processo inflacionário que está acontecendo na economia e não apenas a variação dos preços de um mês para o outro. O núcleo da inflação ao consumidor nos Estados Unidos ainda deve permanecer na casa dos 5,5% ao ano, o que significa um patamar muito elevado na visão de muitos economistas. Se essa expectativa for confirmada pelo CPI desta terça-feira, isso deve mexer com o posicionamento sobre a atuação do Banco Central nos Estados Unidos. Ainda esta semana, além do indicador de inflação ao consumidor, tem o indicador ao produtor, de preços ao produtor, que é uma outra baliza importante também, que é levada em consideração pelo Banco Central dos Estados Unidos. Lá vai chegando ao final a temporada de divulgação de balanços corporativos. Tem empresa grande esperada para essa semana, Airbnb, Coca-Cola, WeWork, a Kraft Heinz, né, que é uma empresa alimentícia, aliás, que os donos são exatamente esses que são os principais acionistas da Americanas aqui no Brasil. E na Europa há ali uma tentativa de ora refletir leitura de dados da atividade econômica na região e ora acompanhando o que está acontecendo em Wall Street, e o Brasil vem ora pegando carona e ora se descolando do que acontece nas bolsas americanas. E tem um fator, minha gente, tem um fator praticamente extraterrestre e que tem gerado uma tensão aí, de novo a geopolítica entrando na pauta econômica, que são esses objetos voadores não identificados que têm sido abatidos pela Força Militar Americana. Já são 4 em 8 dias e agora passou a haver uma acusação entre os dois países. A China diz também que tem balão sobrevoando o país. Os Estados Unidos estão acusando a China de criar um mecanismo de espionagem no continente americano. Ou seja, de novo, nós vamos acompanhar aqui uma discussão geopolítica importante, porque nós estamos falando das duas maiores potências do mundo e com reflexos e repercussões no comportamento dos mercados e na expectativa para a atividade econômica. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse debate com ela, Priscila Yazbek, com participação especial hoje direto da Europa, dizendo exatamente o que está na mesa, ou melhor, o que está no espaço nesse debate entre Estados Unidos e
China. Priscila Yazbek. Então, hoje, em entrevista coletiva, o Ministério de Relações Exteriores da China disse que no último ano, 10 vezes pelo menos, balões sobrevoaram o espaço aéreo chinês. Isso aconteceu depois da derrubada de 3 objetos não identificados no final de semana. Então, foram tanto no Alasca, quanto no Canadá e quanto em Michigan. E aí, os caças americanos derrubaram com mísseis esses objetos não identificados na sexta, no sábado e no domingo. O líder da maioria americana no Senado, o senador Chuck Schumer, disse que as autoridades nos Estados Unidos acham que esses objetos voadores podem ser balões, mas ainda não está confirmado. O que se sabe, e até um destaque que o New York Times faz hoje, é que o sistema aéreo, o Comando de Defesa Aeroespacial americano, tornou seus radares mais sensíveis. Então é provável que encontre mais desses objetos nos próximos dias, como aconteceu no final de semana. E aí o que se aventa agora é que, se mais uma vez for um balão espião chinês, isso pode afetar e agravar a crise diplomática que se criou entre China e Estados Unidos. Lembrando, o primeiro balão foi derrubado no dia 4 de fevereiro, o secretário de Estado americano Antony Blinken cancelou a sua viagem à China. E qual que é o maior temor hoje do mercado, Thaís? E por que a gente está falando sobre isso exatamente aqui no Money? Porque isso pode agravar a guerra comercial entre China e Estados Unidos. E aí o Financial Times trouxe um artigo interessante citando o ex-chefe do Morgan Stanley na Ásia, professor de Yale, que falou que a China e os Estados Unidos hoje trabalham como se fosse um casal inseguro num relacionamento. Então os dois têm uma codependência. Os Estados Unidos dependem da compra de dívida da China, a China depende do mercado consumidor dos Estados Unidos, mas eles estão em meio a essa tensão. E isso pode levar o mundo a aprofundar sua desaceleração econômica. A gente está vivendo aquele momento de desglobalização. Se essa guerra comercial se agravar, isso pode agravar ainda mais essa questão da desglobalização, fazer com que os países se voltem mais para dentro. Isso pode, mais uma vez, afetar os preços e a inflação global. Tá aí, minha gente, é bom olhar para cima, reparar se você está andando aqui pela Paulista ou aí na sua cidade, olha para cima, ver se não tem um balão chegando perto de você, para você não ser abduzido por um extraterrestre. Brincadeiras à parte, nós estamos falando aqui de altíssima tecnologia e de uma ousadia política das grandes potências para ter informação e não ser pego de calça curta, né, na geopolítica, e enfrentar as animosidades e também a concorrência entre as maiores potências econômicas do mundo. Assim o Money se despede, semana só começando, amanhã estamos de volta, se cuidem, um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.